Olá a todos. A ideia da aula de hoje é mostrarmos um pouco como que nós poderíamos fazer uma máquina de estado com variáveis de entrada. O que significa variáveis de entrada? É toda uma variável, ou seja, todo um elemento que possa modificar um estado ou uma condição. Então, por exemplo, o que nós podemos considerar como como funções de entrada ou elementos de entrada? Um botão onde eu tenho liga e desliga, ou que possa modificar, uma chave, um sensor de temperatura ou outros tipos de sensores, e também, né, toda a parte de, basicamente, sensores, né? Então, vamos supor que eu tenha um estado aqui, que é o estado 0, e ele execute um estado cíclico. Então, eu tenho S1, S2, S3. E vamos supor que nessas condições ele faça, né, ele está fazendo S0, S1, S2 e S3. S0, S1, S2 e S3. Vamos supor que agora eu queira fazer com que essas condições elas se alterem de acordo com uma chave de entrada. Isso significa que eu queira fazer com que o botão, quando ele for 0, ele faça essa sequência. S0, S1, S2 e S3. E se quando eu acionar o botão 3 é igual a 1, ou seja, eu acioná-lo, ele faça o contrário. Ele fala S3, S2, S1 e S0. Ou seja, invertendo a situação. Como que nós poderíamos fazer isso? Então, deixa eu só ampliar esses estados. Então, significa que eu tenho o estado 0, logo, ele vai para o estado 1, se o B for igual ao quê? A 0. O S1, ele vai para um estado 2, desde o quê? Desde que B for igual a 0, não é? Ó? Estado 1 basta ser o estado 2. Logo, o estado 3, ele vai ser se o B igual a 0. E logo, voltar para o estado 0 se o B for igual a 0. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma condição se, ou if. Então, se o B for igual a 0, ele vai fazer cíclico e de uma forma crescente. Por exemplo. Se não, se B for igual a 0, ele vai fazer o contrário. Então, por exemplo, se B for igual a 1, quer dizer, de S3 ele vai para S2. Se o B for igual a 1, ele vai para S1. O S1, se o B for igual a 1, ele vai para S0. E o S0 vai para S3 se o B for igual a 1. Significa que, vamos supor que eu queira contar de 0 até 3. Então, nesse meu caso, eu estou fazendo com que eu tenho aqui o 0, tenha o 1, o 2 e o 3, que são os valores em binário. Então, eu estou fazendo que, se B for igual a 1, a 0, ele está contando... Só um minuto, pessoal. Se B for igual a 0, ele está contando crescente. Se B for igual a 1, ele conta decrescente. Então, consequentemente, eu fiz dois botões. Fiz um botão variar de acordo com uma função de entrada.
Então, em linhas gerais, nós temos o que para montar a tabela verdade? A gente tem as entradas, que no nosso caso são quantas? No nosso caso é uma só, que a gente chama de B. Como nós estamos trabalhando com quatro estados, significa que eu tenho 2 flip-flops. Então, eu tenho Q0, Q1 e o Q0. E, consequentemente, eu tenho D1 e D0. Mais os meus motores, ou os meus LEDs. Então, eu vou chamar de L1 e LED 2. Ou LED 2 e LED 1. Então, vamos chamar o meu primeiro estado de S0. Então, e o meu botão 0. Então, se o meu botão for 0 e eu estiver no estado 0, significa que qual que é o futuro dele? É o meu S1. Então, eu vou chamar ele de 0,1. E qual o valor do LED? O mesmo, 0,1. Vamos manter. Se for 0,1, que é o meu estado S1, se o B for 0, qual que é o estado futuro? É o S2, que vale 0. Se eu tiver em S2 e o B for 0, o meu estado futuro é o quê? É o S3, que vale 1. E se eu tiver 0, 1, que é o meu S3, se o B for 0, qual que é o meu futuro? É o S0, que vale 0, 0. Então, eu fiz a condição quando B for 0. Agora, eu tenho que fazer a condição quando o quê? B for 1. Então, quando B for 1 e eu estiver no estado 0, 0, qual que é a minha condição agora? Não é mais S1, e sim S3. Eu estou valendo 1 aqui. Analisando o S2, desculpa, o S1 com B igual a 1, eu vou seguir o meu estado futuro é o quê? É o meu S0, que vale 0, 0. Se eu tiver em S2, que é esse daqui, se o B for igual a 1, o meu estado futuro é o S1, que vale 0, 1. E se eu tiver em S3, eu tenho S2 como estado futuro. Com isso, eu consigo montar as minhas tabelas verdades. No nosso caso, eu tenho 3. Se eu tivesse... Espera aí que está dando um problema aqui no OneNote. Então, eu tenho aqui as minhas entradas e aqui meus valores. Então, logo eu consigo fazer o quê? Um mapa de Carnot de acordo com os valores. Então, eu tenho aqui um mapa de Carnot 2 por 4. No caso, para D1, para D0, para L2 e para L1. Certo? E quais são os meus valores do mapa de Carnot? É exatamente o meu botão de entrada e os meus saídas do flip-flop. Então, eu tenho aqui o B, Q1 e Q0. Então, eu tenho aqui o meu D, o Q1 e o Q0. B.
Então eu vou montar. Desculpa, pessoal, mas está um problema aqui esse OneNote. Tá me atrapalhando aqui a vida. Então, eu tenho aqui a minha sequência, né? E aí eu vou fazendo, né? Eu vou montar primeiro o D1. Fica complicado, né? Então eu vou montar o meu D1. Certo? Que é o quê? Essa sequência, então é 0, 1, 0, 1. E depois 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Depois eu tenho essa sequência, que é o 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Essa que vai ser as mesmas sequências de L2 e de L1, certo? Então, ou seja, D1 de L1, né? E de L0, vamos chamar. Então, eu tenho aqui as mesmas sequências. Então, D1 ele vai ser o L1 e o D0 vai ser o L0. Então, porque eles são iguais, né? Então eu vou agrupar, né? O primeiro agrupamento eu vou fazer em separado. E o segundo grupo, esse aqui. Então, o D1 vai ser agora B com Q1, Q0 barrado, barrado. Ou B0, B barrado, que vai ser com Q1, Q1 barrado, Q0. Ou esse aqui, que é o meu B com Q1, Q0. Ou esse aqui, que vai ser o meu B barrado, Q1, Q0 barrado. E o meu D0, então esse é o D1. E o meu D0 vai ser o meu Q0 barrado. Dá para simplificar isso aqui? Dá, né? A gente pode colocar, por exemplo, o B em evidência, fica Q1 se você colocar o B em evidência, fica Q1, Q0 barrado, barrado, ou Q1, Q0. E se eu colocar o B barrado, fica Q1 barrado, Q0, ou Q1, Q0 barrado. Dá para simplificar? Dá para simplificar, né? Isso aqui é uma XOR, né? E esse aqui, uma XOR. Dá para simplificar? Vamos chamar, dá para simplificar ainda um pouco mais. Ou seja, se nós chamarmos isso daqui de A, eu tenho BA barrado ou B barrado A. Se eu colocar isso daqui, ele é também, de novo, uma XOR.
Então é B, o exclusivo A. Qual o valor de A? B, o exclusivo Q1, o exclusivo Q0. Isso seria o quê? Exatamente isso aqui. Então eu tenho B, Q1, Q0. Então logo esse aqui é o meu D. Então se eu fizer o meu circuito, então o que vai acontecer? O que vai mudar do que nós estudamos anteriormente? A gente vai manter os dois flip-flops tipo D. Então eu tenho aqui o meu D0, o meu D1, Q0 e Q1. Os dois são de forma síncrona. E aí eu tenho uma linha, onde eu tenho, lembra? O meu Q0, o meu Q0 barrado, o meu Q1 e o meu Q1 barrado. Então, como vocês fizeram no trabalho. Então, eu vou puxar aqui o Q0 e aqui o Q1. Desculpa, pessoal, mas não sei o que está acontecendo com o computador aqui. Tem que depois reiniciar. Então, vamos voltar aqui e refazer o desenho. Então, eu tenho aqui Q0. Tenho o Q1 e o Q1 barrado. Então, o meu Q0 vem para cá e o meu Q1 vem para cá. Opa, Q1. Então, o primeiro aqui, o D0, ele vai estar ligado no Q0 barrado. Então, que é aqui. Então, ele vai estar ligado exatamente aqui. E o D1. O D1 que está aqui, observa que além do Q0 e Q1, a gente tem agora uma função de entrada. Que no caso, a gente insere, que a gente chama de um botão B, que é uma próxima linha, que vai ser uma entrada que vai fazer a modificação dos meus estados. Então, além das minhas saídas Q, eu agora tenho o meu botão B, que faz parte do meu sistema. Então, ou seja, ele além de sofrer as alterações usuais, eu também tenho o meu B que pode alterar a minha situação. Então, consequentemente, o que está acontecendo aqui? Eu não tenho mais uma linha cíclica aqui. Ele não vai sempre seguir o mesmo caminho. Ele vai alterar de acordo com o meu botão B. E como vocês podem ver no circuito, ele altera a minha condição aqui. Ele pode não alterar a condição do D0, mas ele altera a condição do D1, de acordo com o valor que eu colocar em B. Aí onde estão as saídas? Elas são iguais, né? D1 e L1 e D0 e L0. Então aí aqui seriam as minhas saídas, que puxaria para L1 e aqui L0. Os LEDs, ou motores, ou outras funções, ou seja, não modifica. Ok, pessoal? Então o que eu quero mostrar aqui? Queria mostrar que quando a gente tem um botão B, a gente tem que inserir ele dentro da tabela. Em qual posição? Na posição onde tem input e estado presente, nessa coluna. E se eu tivesse mais de um estado, ou seja, se eu tivesse S4, S5, eu teria mais um flip-flop. Em tendo mais um flip-flop, eu vou ter mais um
mais um Q aqui, eu vou ter um Q2, consequentemente eu vou ter 16 combinações. Observe que com 3, ou seja, 2 entradas e 2 estados, eu tenho 8 combinações. Com 4, eu vou ter 16 combinações, logo um mapa de Carnot maior do que um 3×8, como nós vimos, um 3×4, um 2×4, como vimos anteriormente. Ok, pessoal? Desculpa esses problemas, essas falhas no OneDrive, né? Na verdade, não sei o que está acontecendo, vou ter que dar uma revisão aqui. Mas a gente vai... Qualquer dúvida, fico à disposição na aula de hoje. Um abraço.